O deserto sírio parecia um lugar onde o próprio tempo desistira de existir. Areia e vento se misturavam em uma dança silenciosa, cobrindo ruínas, templos e histórias que há séculos ninguém ousava contar. Foi entre essas sombras que um homem chamado Elias Nasser, um refugiado sem lar, sem pátria e quase sem fé, encontrou algo que mudaria para sempre a forma como o mundo olharia para o passado, e talvez para o próprio Cristo. Durante anos, Elias vagou entre acampamentos e fronteiras, fugindo de bombardeios e da fome. Sua esposa e seus 2 filhos haviam desaparecido na travessia para o Líbano. Desde então, ele vivia como uma sombra entre as ruínas, consertando o que restava de um antigo mosteiro cristão nos arredores de Alepo. O lugar fora abandonado décadas antes, mas ainda conservava mosaicos quebrados, imagens de santos e paredes cobertas de inscrições em línguas que poucos sabiam ler. Certa tarde, uma tempestade de areia varreu a região. Quando o vento cessou, Elias percebeu que parte do piso da capela principal havia desabado, revelando um pequeno compartimento sob as pedras. No interior, protegido por tábuas de cedro e cera antiga, havia um rolo de pergaminho amarelado, envolto em tecido de linho. O símbolo gravado sobre o selo era incomum, 2 círculos entrelaçados e uma estrela no centro. O homem ficou imóvel por longos segundos, o coração acelerado. Não sabia se tinha encontrado algo sagrado ou amaldiçoado. Rezou baixinho, pedindo orientação, e levou o objeto para seu pequeno quarto, iluminado apenas por uma lamparina. Ao desenrolar o pergaminho, a vela tremulou. As letras, escritas em tinta escura e irregular, pareciam pulsar. Elias não entendia o idioma, mas sentiu algo estranho, como se aquelas palavras o reconhecessem. Durante dias, não conseguiu descansar. Passava as noites observando o manuscrito, fascinado pela beleza e pelo mistério das linhas. Em seus sonhos, via uma criança caminhando por entre oliveiras, sorrindo, cercada por uma luz dourada. O menino o chamava pelo nome, estendia a mão e dizia algo em voz baixa, uma língua antiga que, curiosamente, Elias compreendia enquanto dormia. Sem saber a quem recorrer, ele tirou fotografias com um celular velho e as enviou para um grupo de arqueólogos que trabalhavam em escavações no deserto sírio. Uma semana depois, recebeu a visita de Amara Couri, uma linguista especializada em textos apócrifos e escrituras aramaicas. Jovem, perspicaz e cética, ela ficou intrigada com as imagens e decidiu viajar até o mosteiro. Quando chegou, encontrou Elias sentado diante do pergaminho aberto. O vento entrava pelas janelas quebradas, levantando poeira. Ela se aproximou com cuidado e olhou para o manuscrito. O primeiro olhar foi suficiente para fazê-la perder o ar. Reconheceu traços do aramaico galileu, uma variação rara do idioma falado na época de Jesus. Mas havia algo ainda mais antigo misturado ali. Uma espécie de código oculto, como se o texto tivesse sido escrito sobre outro texto. "Você sabe o que é isso?" perguntou em voz baixa. Elias negou com um movimento de cabeça. Se for autêntico, pode ser o registro mais antigo da infância de Jesus já encontrado. Durante os dias seguintes, Amara trabalhou sem parar. Cada linha decifrada revelava algo novo. Fragmentos que falavam de um menino diferente do que o mundo conhecia. As passagens descreviam uma criança consciente de sua origem, capaz de compreender o vento e falar com os animais. E ele brincava com a poeira e dela fazia formas vivas, e as formas corriam e voltavam a ser pó. Amara sentia calafrios. A escrita era simples, mas a mensagem carregava algo que ultrapassava qualquer relato bíblico conhecido. O nome do autor aparecia apenas uma vez, em um trecho quase apagado, Yosef Bar Nataniel. Um nome inexistente nos textos canônicos, mas que, traduzido literalmente, significava José, filho de Nataniel. O boato da descoberta espalhou-se rapidamente entre os mosteiros e igrejas da região.
Em poucos dias, estudiosos, religiosos e curiosos começaram a chegar. Alguns traziam oferendas, outros câmeras. O governo sírio enviou militares para proteger o local e até representantes do Vaticano pediram acesso ao pergaminho. Elias observava tudo com receio. Desde que encontrara o manuscrito, algo dentro dele havia mudado. A dor do passado parecia menor, mas em seu lugar surgira uma inquietação. Às vezes, à noite, ele ouvia vozes infantis cantando em uma língua que não conhecia. Outras vezes, via luzes dançando sobre o teto da capela. Certa madrugada, enquanto Amara dormia, Elias levantou-se e foi até a sala onde o pergaminho ficava guardado. A chama da lamparina tremia. Quando se aproximou, percebeu que uma das linhas do texto brilhava levemente, como se tivesse sido escrita com ouro líquido. As palavras pareciam se mover diante dos seus olhos. Ele leu em silêncio. O menino sabia o nome do vento, e o vento o chamava de volta. No instante em que terminou a leitura, sentiu um arrepio profundo e uma lágrima caiu sobre o papel. A tinta reagiu ao toque da água e espalhou-se em forma de espiral, revelando um novo símbolo escondido sob as linhas. Era uma pequena cruz dentro de um círculo, cercada por 7 pontos. Na manhã seguinte, Amara encontrou Elias pálido, exausto, mas sereno. Ele contou o que havia visto. Ela analisou o manuscrito com uma lupa e confirmou. Havia realmente uma segunda camada de escrita sob o texto principal. As letras menores, quase invisíveis, pareciam formar uma oração desconhecida. Dias depois, uma tradução parcial revelou as palavras. Ele falou com a terra antes de falar com os homens, e a terra o reconheceu como seu. Amara ficou em silêncio por minutos. Elias apenas olhava para o horizonte, o olhar perdido. Sentia que algo maior se aproximava, algo que ultrapassava qualquer explicação. O pergaminho não era apenas um registro histórico, era um testemunho de algo que o mundo moderno ainda não estava pronto para compreender. O deserto, antes mudo, parecia sussurrar ao longe, e pela primeira vez em séculos, o antigo mosteiro de pedra voltava a pulsar com vida, guardando nas sombras o segredo mais profundo já revelado sobre o menino que um dia mudaria a história da humanidade. Os dias seguintes foram tomados por uma sensação de presença. O ar dentro do mosteiro parecia mais denso, e o vento que passava pelas janelas carregava um murmúrio constante, como se as pedras antigas tivessem começado a sussurrar novamente. Amara passava horas inclinada sobre o pergaminho, traçando as letras com uma precisão quase religiosa. Elias observava de longe, inquieto. Às vezes, a chama da lamparina oscilava sem motivo, e o brilho dourado voltava a surgir entre as linhas, como se o manuscrito respirasse. Com o aumento da atenção internacional, o Vaticano enviou um representante oficial, Monsenhor Paolo Benedetti, teólogo e perito em manuscritos apócrifos. Um homem de aparência austera, olhar frio e voz de quem carregava séculos de tradição. Chegou ao mosteiro com 2 intenções: confirmar a autenticidade do pergaminho e controlar o que seria revelado ao público. Trouxe consigo uma pequena equipe e uma maleta de aço trancada por códigos. A primeira reunião entre Paolo e Amara foi tensa. Ele analisou as cópias digitais e o papel original por horas, sem dizer uma palavra. Quando terminou, limitou-se a dizer: "Este texto é perigoso. A fé dos homens é frágil demais para certas verdades." Amara respondeu com calma: "A verdade não é perigosa, Monsenhor. O medo é." Enquanto discutiam, Elias permanecia próximo à entrada da capela, em silêncio. As paredes do mosteiro pareciam pulsar com um som grave, quase imperceptível. Paolo o observou com desconfiança. Havia algo naquele homem que incomodava os religiosos. Uma paz silenciosa, mas também um olhar de quem conhecia algo que não podia ser explicado. Nas semanas seguintes, Amara e Elias conseguiram traduzir cerca de 40% do texto. O conteúdo ultrapassava qualquer registro bíblico conhecido.
Os trechos descreviam momentos da infância de Jesus entre os 5 e os 8 anos. Falavam de como ele se retirava para o deserto para ouvir as vozes do Pai na terra e de como curava pássaros feridos apenas com o toque. O menino tocou o corvo e o corvo voou, e os homens temeram o que não compreendiam. Alguns parágrafos mencionavam eventos ainda mais misteriosos, o encontro com 3 viajantes orientais, muito antes do episódio relatado em Belém. Segundo o pergaminho, esses homens teriam revelado ao menino que ele não pertencia ao tempo dos homens, mas ao tempo do sopro. O conteúdo abalou os presentes. Paulo tentou impedir a continuação da tradução, argumentando que o documento poderia ser uma falsificação perigosa, criada para confundir os fiéis. Mas a doutora Amara percebeu que quanto mais se aproximavam da compreensão total, mais o pergaminho reagia. A tinta mudava de tonalidade. As letras pareciam se reorganizar. À noite, quando a luz diminuía, as linhas em aramaico pareciam se mover, revelando novas formas escondidas entre os traços. Elias começou a registrar fenômenos estranhos. Relatava sentir um calor suave ao tocar o pergaminho e, em certos momentos, ouvia uma voz infantil chamando por ele. Uma noite, ao acordar, viu uma silhueta parada à porta, uma criança envolta por uma luz suave que o observava em silêncio. Ao piscar, a figura desapareceu, mas o som de risadas ficou ecoando nos corredores por alguns segundos. Na manhã seguinte, o Monsenhor anunciou que o pergaminho seria levado a Roma. A decisão causou revolta em Amara. "Isso pertence à humanidade", gritou. Paulo respondeu friamente: "Pertence à Igreja, e a Igreja decidirá o que deve ou não ser revelado." Antes que pudesse continuar, Elias interveio. Falou com firmeza, algo que raramente fazia. "Se ele for levado, se afastará de onde foi encontrado. E o silêncio voltará a cobrir o que o mundo precisa ouvir." Paulo o olhou como se encarasse um inimigo. "Você fala como um profeta, mas é apenas um homem perturbado." Naquela noite, um terremoto leve atingiu a região. As paredes do mosteiro tremeram e parte do teto da capela desabou. O pergaminho foi coberto por destroços, mas não sofreu qualquer dano. Quando a poeira baixou, todos viram que o rolo permanecia intacto, brilhando levemente sob a lua que entrava pelas frestas. Paulo ajoelhou-se, em silêncio. Nenhum deles disse uma palavra, mas todos entenderam que havia algo além da lógica agindo ali. Nos dias que se seguiram, Amara avançou na tradução do trecho que se encontrava sob a tinta antiga, o texto oculto. O que descobriu a deixou sem fôlego. As palavras falavam não apenas da infância de Jesus, mas de uma profecia desconhecida. Quando o menino voltar a ser lembrado, a terra tremerá e o vento se calará, e aquele que o ouvir reconhecerá o som antes da palavra. Amara copiou o trecho e mostrou a Elias. Ele leu e, sem compreender por quê, começou a chorar. Disse apenas: "Isso não é sobre o passado, é sobre agora." As palavras se espalharam pelo mosteiro. Padres e soldados discutiam sobre o que fazer. Uns queriam selar o local e impedir o acesso. Outros acreditavam que aquilo era um sinal divino. A atmosfera se tornava cada vez mais pesada. A cada amanhecer, as cruzes de metal nas paredes apareciam levemente deslocadas, viradas para o leste, como se uma força invisível as movesse. Amara notou um padrão. As mudanças no ambiente coincidiam com as noites em que Elias sonhava. Ele descrevia o mesmo menino, agora mais próximo, dizendo-lhe que o tempo das vozes estava terminando. Na última noite, antes da partida de Paulo, Amara foi acordada por um som vindo da capela. Correu até lá e viu Elias de pé diante do altar, o pergaminho aberto. As letras estavam acesas, projetando reflexos nas paredes. Ele olhava fixamente para o texto e sussurrava em aramaico, com uma voz que não parecia sua. Amara deu um passo à frente. "Elias, o que você está fazendo?" Ele virou lentamente o rosto para ela. Nos olhos havia uma mistura de paz e tristeza.
Ele era uma criança, Amara, mas já falava com o universo como quem se lembra de ter criado tudo. As velas apagaram-se de repente. Do lado de fora, o vento cessou. Por alguns segundos, o deserto ficou completamente em silêncio. E no meio daquele silêncio absoluto, o som de uma criança rindo ecoou dentro da capela. O mosteiro já não era o mesmo. O que antes era um abrigo silencioso no deserto transformara-se em um território de vozes, câmeras e perguntas. Cada visita, cada olhar curioso sobre o pergaminho parecia afastar o lugar da sua antiga paz. Elias evitava falar. A presença constante de religiosos e estudiosos o sufocava. Às vezes, se recolhia no pátio interno e permanecia imóvel por horas, apenas observando o céu. Dizia que o vento estava diferente, que o deserto parecia respirar mais devagar. Amara tentava manter a ordem. Passava as madrugadas copiando símbolos e digitalizando fragmentos do pergaminho. As letras, embora já conhecidas, mudavam de tonalidade com o tempo. Algumas clareavam, outras escureciam. Era como se o texto estivesse vivo, reagindo às intenções de quem o lia. Ela começou a suspeitar que havia uma sequência, uma chave escondida na disposição das linhas. Enquanto isso, o Monsenhor Paulo permanecia impassível. Passava os dias em silêncio, trancado no antigo refeitório, escrevendo relatórios e enviando mensagens cifradas a Roma. Às vezes observava Elias de longe, com o mesmo olhar que se reserva a um homem que se tornou mais símbolo do que pessoa. Certa tarde, Amara encontrou algo que a fez estremecer. Em uma das margens do pergaminho, quase apagada pela poeira do tempo, havia uma inscrição em latim rudimentar, provavelmente feita séculos depois da redação original. Traduzida dizia: "Aquele que compreender o nome contido neste texto verá o rosto antes da palavra." A mensagem parecia escrita por alguém que tentou advertir os futuros leitores. Quando mostrou o achado a Paulo, ele apenas respondeu: "Certas portas não devem ser abertas." Mas Amara não parou. A tradução avançava. A cada trecho decifrado, a narrativa do manuscrito se tornava mais densa, mais íntima. Descrevia o menino Jesus não como uma figura distante e celestial, mas como uma criança curiosa, consciente da própria diferença e assustada com o poder que carregava. E ele perguntou ao pai: "Por que posso ver o que os outros não veem?" E o pai respondeu: "Porque o silêncio também fala, e só tu podes ouvi-lo." Essas palavras ecoaram no coração de Elias. Ele começou a repeti-las durante o sono em aramaico, sem jamais tê-las lido. Amara registrou em áudio. Quando reproduziu o som, percebeu algo estranho. Uma interferência suave, um ruído que lembrava uma respiração leve entre as frases. Na manhã seguinte, a equipe que acompanhava Paulo decidiu instalar sensores no mosteiro. Queriam captar variações de temperatura e sons. Durante a noite, os equipamentos registraram picos de energia e vibrações sem origem aparente. Em um dos áudios, um som repetitivo se destacou. Batidas suaves, como se uma mão pequena tocasse a parede. O ambiente começou a mudar. As luzes tremeluziam, os crucifixos balançavam levemente e alguns monges afirmavam ouvir passos infantis nas madrugadas. Paulo dizia que eram ilusões, criadas pelo cansaço, mas o medo começava a crescer. Amara, exausta e com os olhos vermelhos de tantas horas sem dormir, traduziu um novo trecho que parecia um testemunho direto do autor do pergaminho. "Eu o vi andar sobre as pedras sem sombra. As águas se curvavam quando ele passava, e mesmo os pássaros silenciavam para escutá-lo." Essas linhas pareciam confirmar o impossível. O texto não era apenas uma reflexão espiritual, mas uma memória. Alguém, 2000 anos antes, havia presenciado a infância de Jesus e deixado registrado um relato esquecido pelo tempo. Paulo tentou confiscar o pergaminho, declarou que o material seria levado sob custódia para Roma. Disse que precisava preservar a integridade da fé.
Mas Elias se colocou diante dele firme. A fé não precisa ser protegida, Monsenhor. Ela precisa ser vivida. O religioso não respondeu. Limitou-se a olhar para Amara e dizer: se continuar com isso, vai perder mais do que sua credibilidade. Naquela noite, uma tempestade se formou sobre o deserto. Raios iluminavam as colinas e o vento uivava entre as torres do mosteiro. Elias permaneceu de pé diante da mesa onde o pergaminho repousava, observando as chamas das velas oscilarem como se dançassem com a força da ventania. Quando Amara entrou na sala, ele murmurou algo sem tirar os olhos do texto. Ele ainda está aqui. Quem? Perguntou ela. O menino. O vento invadiu o cômodo e apagou as velas. A escuridão tomou conta, mas o pergaminho começou a emitir um brilho suave, dourado, iluminando os rostos dos dois. As letras se moveram lentamente, formando uma nova frase que não existia antes. O filho fala de novo quando o mundo se esquece do pai. Amara recuou assustada. Elias permaneceu imóvel, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando o brilho cessou, desabou sobre o chão, exausto. Ela o carregou até seu quarto e o cobriu com um lençol. Pela primeira vez, sentiu medo de continuar. Na manhã seguinte, Paolo desapareceu. O carro oficial do Vaticano estava vazio. Nenhum dos soldados havia visto nada. Apenas um dos monges relatou que ouvira passos apressados perto da capela e o som de uma porta batendo durante a madrugada. Sobre o altar, encontraram o anel do Monsenhor e uma pequena cruz de prata partida ao meio. Amara entendeu que algo estava fora do controle humano. Guardou o pergaminho em um cofre improvisado e trancou-se no quarto. Tentou dormir, mas a imagem do menino sorrindo no meio da tempestade não saía da mente. Elias acordou ao amanhecer, pálido, suando. Disse que havia sonhado com uma cidade antiga, coberta por luz, e uma voz lhe dissera: a verdade não cabe em templos. O deserto voltou a ficar em silêncio, mas dentro das paredes do mosteiro, todos sabiam que a calma era apenas aparência. A sensação de que algo invisível havia sido despertado se espalhava como um murmúrio que ninguém ousava interromper. O sol nascia com dificuldade sobre o deserto. As nuvens espessas, cobertas de poeira, tingiam o céu de tons ocres e avermelhados. O mosteiro permanecia mergulhado em um silêncio inquietante. Desde o desaparecimento de Paolo, ninguém ousava cruzar a capela durante a noite. As cruzes caídas ainda estavam no chão, e as velas, derretidas, formavam rastros sobre as pedras frias. Amara tentava se convencer de que o religioso havia fugido. Era mais fácil acreditar nisso do que aceitar a ideia de que algo inexplicável o havia levado. Guardava o pergaminho sob chave, mas todas as vezes em que passava pelo cofre, sentia um leve tremor sob os pés, como se o chão pulsasse. Elias, por outro lado, parecia cada vez mais sereno, como se tivesse encontrado algo que os outros ainda procuravam. Passava horas olhando para o horizonte, murmurando em aramaico frases que Amara não compreendia. Certa manhã, quando o sol despontava fraco por entre as nuvens, um dos monges veio correndo até ela. "O cofre", disse sem fôlego. Amara o seguiu pelos corredores. Quando chegaram, o cofre estava aberto. Não havia sinal de arrombamento, e a chave continuava sobre a mesa, exatamente onde ela a deixara. O pergaminho estava intacto, mas o tecido de linho que o envolvia havia se desfeito, como se tivesse envelhecido séculos em uma noite. O ar estava impregnado de um cheiro doce e metálico, uma mistura impossível entre incenso e ferro. Amara abriu o rolo com cuidado. No centro do texto havia algo novo, um trecho que não existia antes, escrito em uma caligrafia diferente, levemente inclinada. As palavras, em aramaico antigo, formavam uma frase curta. Ele desceu às pedras e falou o nome do fogo. Elias se aproximou, tocou o pergaminho com a ponta dos dedos e fechou os olhos. "Isso é o começo", murmurou. Naquela noite,
A temperatura despencou de forma anormal. O vento cessou e um silêncio profundo tomou conta do deserto. Do lado de fora, os monges observaram o céu mudar de cor. Um brilho azulado surgiu sobre o mosteiro, como se uma estrela estivesse nascendo acima do teto da capela. As paredes tremeram, as janelas vibraram. Amara correu até o quarto onde guardava o pergaminho. Encontrou Elias de pé, com o rolo aberto diante da mesa. As letras se moviam lentamente, formando novas palavras diante dos olhos deles. E quando ele tocou a chama, o fogo o reconheceu. E a luz falou com ele como quem fala com um espelho. As palavras brilhavam com intensidade. A luz cresceu até encher o cômodo inteiro, queimando os olhos. Amara recuou, tentando proteger o rosto. Elias permaneceu imóvel, completamente tomado pelo clarão. Quando a luz finalmente se dissipou, ele caiu de joelhos, tremendo. Ela o segurou pelos ombros. Elias, o que aconteceu? Ele respirava com dificuldade. Eu o vi. Quem? Um menino. Tinha o rosto coberto de poeira, os olhos claros, e sorria. Falou comigo. Disse que não queria ser lembrado como Deus, mas como filho. Amara ficou sem palavras. Sentiu o corpo inteiro arrepiar. O ar ao redor deles estava mais quente, como se o calor viesse do próprio pergaminho. No dia seguinte, uma equipe do governo apareceu no mosteiro. Haviam detectado um fenômeno luminoso no local e queriam respostas. Soldados revistaram o prédio, mas não encontraram nada além de pedras antigas e manuscritos espalhados. O responsável pela missão, um homem alto e calado chamado Farid, olhou diretamente para Elias e perguntou: "O que vocês estão escondendo aqui?" Elias respondeu sem hesitar: "A infância de quem ensinou o mundo a falar." Farid riu, mas havia algo no olhar de Elias que o desconcertou. "Se for mais uma farsa, todos vocês serão levados." Durante a inspeção, um dos soldados tropeçou em uma pedra solta e caiu. O chão cedeu sob ele, revelando uma passagem subterrânea. O ar que saiu do buraco era frio, quase gelado, e trazia o mesmo cheiro metálico da noite anterior. Amara iluminou o interior com uma lanterna. Degraus desciam até uma pequena câmara. Nas paredes, símbolos idênticos aos do pergaminho. Eles desceram com cautela. No centro, havia um altar de pedra coberto de poeira e pequenos pedaços de cerâmica. Quando Amara se aproximou, percebeu uma inscrição idêntica àquela que aparecera misteriosamente no texto. Ele desceu as pedras e falou o nome do fogo. Farid ordenou que fotografassem tudo, mas as câmeras falharam. Nenhum equipamento funcionava. O ar parecia vibrar, e o som de um eco distante preenchia o espaço. Elias se ajoelhou diante do altar, tocou a pedra e murmurou algo em aramaico. O chão tremeu levemente. Um dos soldados puxou a arma, mas o homem mandou abaixar. A pedra começou a brilhar. Uma luz dourada se espalhou pelo teto da câmara, desenhando silhuetas. Uma mulher segurando um bebê, um homem com um cajado e uma criança de pé entre ambos, tocando o chão com a mão. A imagem desapareceu tão rápido quanto surgiu. Ninguém disse uma palavra. Todos voltaram à superfície em silêncio. Durante a noite, Amara não conseguiu dormir. As imagens não saíam da mente. Começava a entender que o pergaminho não estava apenas sendo lido, estava sendo despertado. A tradução, o toque, a presença de Elias, tudo parecia fazer parte de um processo maior. Ao amanhecer, encontrou o pergaminho novamente alterado. No espaço onde antes havia a inscrição sobre o fogo, agora surgia outra mensagem. O filho conhecerá o deserto antes que o deserto conheça o homem. Ela respirou fundo. Elias entrou na sala e parou ao lado dela. Isso não é uma lembrança, disse. É um aviso. O som de passos apressados ecoou do lado de fora. Farid entrou, pálido, com o rádio em mãos. Acabamos de receber um comunicado. Um dos nossos satélites captou um ponto luminoso no deserto, exatamente aqui, sobre o mosteiro. Mas o estranho é que não há nada visível no radar, apenas uma luz que não reflete. Amara olhou para Elias e ele respondeu com calma.
A luz não precisa refletir. Ela apenas volta para onde nasceu. O vento soprou pelas janelas quebradas, trazendo o som distante de algo que se movia acima deles, uma vibração que não pertencia ao mundo moderno. Todos levantaram os olhos. No alto do céu, uma forma circular de luz girava lentamente sobre o mosteiro, sem emitir som. Por um breve instante, o deserto inteiro se iluminou. O clarão durou poucos segundos, mas foi o suficiente para alterar tudo. Quando a luz desapareceu, o deserto ficou coberto por um silêncio quase sobrenatural. Os soldados estavam imóveis, os olhos fixos no céu, como se ainda tentassem entender o que haviam visto. Amara sentiu o corpo estremecer. Elias, ao contrário, permaneceu sereno, os olhos fechados, respirando lentamente, como quem reconhece algo familiar. Durante os dias seguintes, o mosteiro foi isolado. O governo declarou a área como zona de pesquisa arqueológica, mas ninguém sabia ao certo o que estavam pesquisando. Equipamentos foram trazidos, antenas instaladas e homens fardados rondavam o local. As noites tornaram-se longas e pesadas. Às vezes, o vento soprava e trazia com ele um som distante, semelhante a um cântico infantil, como se o próprio deserto murmurasse orações esquecidas. Amara continuou suas traduções em segredo. Já não confiava em ninguém. O pergaminho reagia de maneira cada vez mais imprevisível. As letras se moviam sutilmente e novas frases surgiam, sempre relacionadas a eventos recentes. Ela acreditava que o texto estava vivo, reagindo à presença humana. Elias a ajudava a registrar cada mudança, mas evitava tocar o manuscrito. Dizia que a luz já o havia reconhecido uma vez e não precisava chamá-lo novamente. Uma noite, o silêncio foi quebrado por um som grave, vindo do subsolo. As lâmpadas piscavam e o chão tremia de leve. Amara desceu até a câmara descoberta pelos soldados. As paredes brilhavam levemente, emitindo um calor suave. No centro, onde antes havia apenas o altar de pedra, agora havia algo novo. Uma pequena abertura, circular, de onde saía um feixe de luz dourada, fino como um fio. Elias ajoelhou-se diante do buraco. — O que é isso? Perguntou Amara, quase sem voz. — O coração do lugar, respondeu ele, onde a palavra dorme. A frase parecia absurda, mas o tom dele era tão calmo que soava como verdade. Elias passou a mão sobre a abertura e fechou os olhos. A luz aumentou de intensidade e projetou uma imagem na parede. Amara viu o mesmo menino de antes, a criança envolta em claridade, caminhando entre pedras, segurando algo nas mãos. O rosto era sereno, mas os olhos refletiam uma tristeza antiga, impossível de descrever. A projeção se desfez e o ar ficou pesado, quase irrespirável. O som de passos ecoou atrás deles. Era Farid, com 2 soldados. — O que estão fazendo aqui? Gritou. A luz se apagou no mesmo instante e tudo mergulhou na escuridão. Elias se levantou. — O lugar não quer ser perturbado. Farid apontou a lanterna para ele. — Você está escondendo algo. Onde está o restante do pergaminho? Não existe restante. O texto termina quando é compreendido. O militar se aproximou irritado. — Você fala em enigmas. Está me cansando. Amara tentou intervir. — Pare, o que aconteceu aqui não é humano. Farid a ignorou. — Vamos selar esta câmara. Ninguém mais desce. Na manhã seguinte, o exército cobriu a entrada com blocos de concreto e instalou guardas armados. Elias não protestou, mas Amara percebeu que ele parecia mais distante, como se algo dentro dele tivesse se desconectado. Durante a noite, ele se sentou à beira do poço seco atrás do mosteiro e ficou olhando para o céu até o amanhecer. No dia seguinte, o pergaminho começou a mudar novamente. As palavras se apagavam e voltavam em ordem diferente, formando frases novas. Quando o homem selar a terra, o céu se abrirá, e o menino voltará pela voz daquele que o reconheceu. Amara leu em voz alta e olhou para Elias. — Você. Ele está falando de você. — Não. Está falando através de mim.
Ela tentou convencê-lo a ir embora, mas ele recusou. Disse que não poderia abandonar o lugar. O que começou aqui não é um acaso, ele quer ser lembrado. Naquela noite, uma tempestade elétrica se formou sobre o deserto. Raios cruzavam o céu sem som, iluminando as dunas com flashes azulados. Amara acordou com um estrondo e percebeu que o cofre onde guardava o pergaminho estava vazio. Correu até a capela e encontrou Elias lá, ajoelhado diante do altar, o pergaminho aberto no chão. As letras brilhavam com força e uma luz dourada se projetava no teto. "Elias!" gritou ela, tentando alcançá-lo, mas uma onda de calor a fez recuar. O pergaminho começou a emitir um som, um murmúrio suave que parecia mistura de vozes infantis e vento. Elias olhou para trás. O rosto dele estava coberto por lágrimas. "Ele está voltando", disse. "O que os homens esconderam, a criança revelará." A luz se intensificou, as janelas explodiram e a ventania invadiu o templo. O som aumentou até se tornar ensurdecedor. De repente tudo parou. A luz desapareceu. Elias estava caído no chão inconsciente. O pergaminho intacto repousava ao lado dele. Quando Amara se aproximou, percebeu que o texto havia mudado novamente. Agora estava em árabe moderno, perfeitamente legível. "O fogo fala o nome do homem que não teme ouvir." Ela tremia. Levou o manuscrito para fora, tentando respirar. O céu, que antes estava coberto de nuvens, agora estava limpo. Mas no horizonte, uma forma luminosa se movia sobre as dunas, pequena, flutuante, como uma estrela perdida. Amara chamou pelos soldados, mas ninguém respondeu. O acampamento estava vazio. Apenas Elias respirava, ainda inconsciente, e o som distante de algo que se aproximava vibrava no ar. Horas depois, ele abriu os olhos. Estavam diferentes, mais claros, como se refletissem luz própria. Ele sorriu. "Amara." Ele mostrou o que vem depois do nome. "O que isso significa?" "Significa que a palavra que começa o mundo está voltando." Ela recuou, o coração disparado. O ar ao redor deles começou a vibrar novamente, e o chão tremeu levemente. Do lado de fora, o vento se ergueu, formando um redemoinho de areia. Dentro do redemoinho, por um breve instante, ela jurou ver uma criança de pé, observando-os. Quando o vento cessou, o mosteiro ficou em completo silêncio. Elias estava de pé, o olhar fixo no pergaminho. Ele não era apenas lembrança, era o início de algo que nunca terminou. O deserto amanheceu, coberto por uma luz dourada incomum. As dunas pareciam cintilar e o ar tinha um peso diferente, quase elétrico. O mosteiro estava em ruínas parciais, as janelas quebradas, as cruzes tortas e um silêncio profundo dominando tudo. Amara caminhava pelos corredores, chamando por Elias, mas ele não respondia. O pergaminho havia desaparecido novamente. Os guardas que ainda restavam estavam pálidos. Um deles afirmava ter visto uma criança caminhando entre as pedras durante a madrugada. "Parecia brilhar", disse, tremendo, e o chão tremia com os passos dela. Amara subiu até o terraço. Do alto, viu Elias parado diante da antiga entrada principal do mosteiro, olhando para o horizonte. O sol nascia lentamente atrás dele, e o vento soprava em rajadas suaves, levantando pequenas nuvens de areia. Quando ela se aproximou, viu que ele segurava o pergaminho nas mãos. O tecido que o envolvia já havia se desfeito completamente, e a tinta brilhava como se tivesse sido recém-escrita. "Ele está vindo", murmurou Elias. "Quem?" "Aquele que nunca partiu." Antes que ela pudesse responder, um som profundo encheu o ar. Não era trovão nem vento, era como o som de um coro distante vindo debaixo da terra. As pedras vibravam e o ar começou a cheirar a ferro e incenso. Amara recuou, cobrindo o rosto. Elias permaneceu imóvel, os olhos fixos no deserto. A areia à frente deles começou a se mover, girando em círculos lentos. Do centro, uma luz intensa surgiu, crescendo até tomar forma. Aos poucos, a claridade se moldou,
delineando o contorno de uma criança. Um menino de cerca de 7 anos, vestido com uma túnica clara, os pés descalços. O rosto era sereno, os olhos profundos, como se contivessem o reflexo de todas as estrelas. Elias caiu de joelhos. Amara sentiu as pernas fraquejarem. O menino deu alguns passos em direção a eles. Onde tocava, a areia se tornava clara, quase translúcida, como vidro aquecido. "Não tenham medo", disse o menino, e a voz parecia vir de todos os lados. Amara chorava sem conseguir entender por quê. Elias estendeu o pergaminho. "É teu, não é?" O menino sorriu levemente. "É de todos, mas esqueceram como ler com o coração." A luz ao redor dele aumentou. As letras do pergaminho começaram a se mover, desprendendo-se do papel e flutuando no ar, girando lentamente ao redor do menino. Cada símbolo brilhava com intensidade, formando uma espiral de ouro e branco. Elias chorava em silêncio. "Por que agora?" perguntou Amara com a voz trêmula. "Porque o tempo está terminando outra vez", respondeu ele. O que foi escondido não era o segredo, mas o aviso. As letras giravam mais rápido, transformando-se em fragmentos de luz. O menino ergueu a mão e todos os sons cessaram. O vento parou, o mundo parou. Por um instante, o tempo pareceu suspenso. Vocês guardaram as palavras, mas esqueceram o sentido. O Pai não pede templos, pede memória. O fogo não destrói, apenas purifica. Elias tentou falar, mas a voz falhou. O menino se aproximou e tocou a testa dele com 2 dedos. Um brilho intenso percorreu o corpo do homem e ele caiu de joelhos ofegante. Quando levantou o olhar, seus olhos estavam diferentes. Agora refletiam a mesma luz dourada. "Ele te escolheu porque tua dor ainda era pura", disse o menino. "Aqueles que perderam tudo são os únicos que escutam o que é eterno." Amara caiu de joelhos ao lado de Elias, chorando. "Por que nós? Por que aqui? Porque foi aqui que enterraram o início", respondeu o menino. "E é aqui que começa o retorno." A luz começou a diminuir, e o menino olhou para o céu. Quando o homem aprender a falar com o vento outra vez, o nome voltará a ser dito. Amara perguntou entre soluços: "Que nome?" Ele sorriu, e no instante em que abriu a boca, o som não foi de palavra alguma. Foi como um acorde perfeito, uma melodia que preenchia o ar e atravessava a carne. O som parecia conter tristeza, amor e eternidade ao mesmo tempo. Elias gritou, tomado por emoção, e caiu ao chão. O pergaminho se incendiou sem se consumir, transformando-se em cinzas luminosas que subiam lentamente em direção ao céu. O menino se voltou para Amara. "Não escrevam sobre o que viram. Falem sobre o que sentiram." Ela assentiu, ainda sem forças para responder. Ele deu um passo para trás, e a luz começou a envolvê-lo. Antes de desaparecer, disse: "O Pai está onde o amor se repete." A claridade se expandiu até cobrir tudo. Por alguns segundos, o deserto inteiro brilhou. Quando a luz se dissipou, o menino havia desaparecido. No chão, apenas o pó dourado do pergaminho e as marcas dos pés pequenos impressas sobre a areia. Elias permaneceu ajoelhado, imóvel, o olhar perdido no vazio. Amara o abraçou, mas ele parecia ausente. "Você o viu?" perguntou ela. "Não, eu me lembrei dele." O vento voltou a soprar suavemente. A poeira subia e descia no ar, formando desenhos que pareciam letras. O sol já estava alto e o calor começava a apertar. O mosteiro silencioso parecia em paz. Elias levantou-se, caminhou até a entrada e olhou o horizonte. "O mundo vai tentar negar o que aconteceu." Amara limpou o rosto. "E o que faremos?" "Esperar, porque ele disse que o nome voltará a ser dito. E quando for, o tempo começará outra vez." O vento soprou mais forte, levantando a areia. Por um instante, a forma de uma criança pareceu surgir entre as partículas douradas, sorrindo antes de desaparecer completamente. 3 dias se passaram, desde a luz no deserto. O mundo inteiro falava sobre o evento. Imagens tremidas, captadas por satélites e drones, mostravam um clarão dourado surgindo no norte da Síria e desaparecendo em segundos.
Nenhuma explicação científica foi suficiente. As autoridades negavam qualquer teste militar, mas os sensores de várias nações registraram um pulso de energia incomum, semelhante a uma onda sonora de origem desconhecida. No mosteiro, Amara acordava todas as manhãs, com a sensação de que o tempo não fluía da mesma forma. As horas pareciam se estender e o som do vento soava diferente. Elias permanecia em silêncio. Desde o dia do encontro, ele falava pouco. Passava o tempo sentado nas escadarias, olhando o horizonte, os olhos refletindo um brilho permanente que parecia não vir da luz, mas de dentro. O pergaminho havia desaparecido. Restava apenas o pó dourado, espalhado sobre o altar. Os monges tentaram recolher o material, mas ele se desintegrava ao toque, como se não quisesse ser guardado. Ainda assim, onde as partículas caíam, o chão exalava um perfume suave, semelhante a mirra e flores secas. Amara recebia mensagens de todo o mundo. Universidades, governos, jornalistas, todos queriam saber o que havia acontecido ali, mas ela não respondia. Escrevia em silêncio, registrando cada detalhe em cadernos que guardava dentro de uma caixa de ferro. O menino disse que não é para escrever sobre o que vimos, lembrava-se, mas sobre o que sentimos. Uma noite, enquanto o vento soprava forte, Elias chamou por ela. Estava de pé na capela, olhando para o altar vazio. Ele não se foi, disse. Como sabe? Porque o deserto ainda o escuta. O som de passos pequenos ecoou de repente. Ambos se viraram, mas não havia ninguém. O vento, entretanto, parecia brincar com as cortinas, fazendo-as se moverem como se alguém passasse por ali. Elias sorriu. Ele não é lembrança, ele é o ar. Dias depois, cientistas chegaram com equipamentos sofisticados para investigar o fenômeno. Instalaram sensores de movimento, câmeras térmicas, medidores de radiação. Nenhum aparelho captou nada fora do comum. Mas durante a madrugada, as gravações de áudio registraram um som. Risadas infantis distantes, repetidas por quase 1 minuto, acompanhadas de um leve cântico em aramaico. Quando as traduções foram feitas, descobriram que as palavras significavam: a casa está limpa, o nome dorme, mas o amor o acordará. As autoridades tentaram silenciar o material, classificando-o como fraude. Porém, cópias já circulavam pela internet. Milhares de pessoas começaram a se reunir em praças, igrejas e desertos, repetindo a mesma frase em diferentes idiomas. Era como se algo invisível tivesse despertado a fé esquecida do mundo. Enquanto isso, Amara começou a perceber mudanças sutis. Crianças nas aldeias próximas relatavam sonhos com um menino de luz. Algumas desenhavam sua figura, descrevendo olhos claros e túnica branca. Nenhuma delas sabia o que havia acontecido no mosteiro, mas todas diziam a mesma coisa. Ele me disse para não ter medo. Elias começou a adoecer. O corpo parecia cansado, como se estivesse envelhecendo rapidamente. Passava as noites em febre, murmurando palavras em línguas antigas. Amara cuidava dele com devoção. Em um dos delírios ele disse: o fogo me chamou pelo nome, e quando a luz voltar, o mundo não será o mesmo. Na manhã seguinte, o deserto estava coberto por uma névoa dourada. Era como se o sol tivesse se multiplicado em pequenas partículas suspensas no ar. Os monges ajoelharam-se. Amara correu até Elias, que estava deitado, respirando com dificuldade. Ele segurou sua mão e sussurrou: ele me mostrou o lugar onde o tempo dorme. Diz que a fé não é o que se acredita, é o que se lembra. Ela tentou responder, mas as lágrimas não deixaram. Elias fechou os olhos e por um instante o corpo dele brilhou levemente, como se a pele tivesse se tornado transparente. Então, o brilho se dissipou e ele ficou imóvel. Amara o abraçou, sentindo o calor desaparecer lentamente. O vento soprou do lado de fora e uma rajada entrou pela janela, espalhando o pó dourado do altar sobre o corpo dele. As partículas se misturaram à luz da manhã, e por um breve momento, Amara jurou ver o rosto do menino refletido nas paredes, sorrindo, calmo, observando.
Nos dias seguintes, o corpo de Elias foi sepultado próximo ao mosteiro, sob uma oliveira antiga. Amara colocou sobre o túmulo uma pequena pedra gravada com as palavras: "A fé é a lembrança de quem fomos antes do medo." Meses se passaram. O mosteiro foi abandonado outra vez, mas peregrinos começaram a chegar de todos os cantos do mundo. Alguns diziam que a noite ali nunca era completamente escura. Outros afirmavam sentir um calor suave quando tocavam as pedras do altar. Cientistas continuavam intrigados. Nenhum fenômeno explicava o brilho residual que ainda emanava do local. Amara deixou a Síria e desapareceu do mapa. Anos depois, surgiram rumores de que ela vivia em silêncio, reclusa, escrevendo um livro que ninguém jamais leu. Diziam que em uma das páginas havia uma única frase escrita em tinta dourada: "O menino falou, e o tempo respirou de novo." No mesmo ano, imagens misteriosas começaram a circular em fóruns da internet. Crianças em diferentes países sorrindo para câmeras caseiras com reflexos dourados nos olhos. Nenhuma explicação foi encontrada. E no meio do deserto, entre ruínas e areia, o vento ainda sussurrava. Às vezes, quem passava jurava ouvir uma risada leve e infantil, acompanhada por uma frase perdida entre os ecos: "O amor se lembra de tudo." O que começou como um rumor no deserto se espalhou como uma onda silenciosa pelo planeta. Em poucas semanas, as imagens do clarão sobre a Síria tornaram-se o conteúdo mais visto da história. Cientistas, teólogos, líderes religiosos e céticos de todos os países discutiam o fenômeno. Nenhuma teoria se sustentava por completo. Uns falavam de anomalias solares, outros de ilusões coletivas. Mas todos, sem exceção, concordavam em uma coisa: algo mudou naquele dia. Relatos começaram a surgir em pontos diferentes do mundo. Em vilas remotas da Etiópia, crianças diziam ver um menino dourado, caminhando entre plantações e desaparecendo no vento. No interior da Itália, freiras acordavam no meio da noite ouvindo cânticos em aramaico. Na Índia, monges registraram uma sequência de tremores leves que desenhavam círculos perfeitos na areia dos templos. Em todos os casos, o ar deixava um perfume leve de mirra. O Vaticano se pronunciou oficialmente pedindo calma e moderação. O Papa declarou que a fé é viva e fala em silêncio, mas evitou confirmar qualquer intervenção divina. Ainda assim, uma reunião de emergência foi convocada, reunindo líderes espirituais de várias religiões. Durante 3 dias, o encontro permaneceu secreto. O único documento divulgado após o encerramento dizia: "O tempo do medo acabou. A fé não pertence a uma casa, mas ao coração que se lembra." Enquanto o mundo tentava compreender, pequenas mudanças começaram a ocorrer. Em cidades devastadas pela guerra, cessaram ataques inesperadamente. Em alguns hospitais, crianças em coma voltaram a respirar sem explicação médica. Agricultores do Oriente Médio relataram chuvas em regiões áridas após décadas de seca. As estatísticas não explicavam, mas o planeta parecia respirar diferente. Amara, escondida em uma pequena casa no litoral da Grécia, acompanhava tudo em silêncio. Vivia sozinha, cercada por pilhas de anotações, gravadores antigos e fragmentos de memória. Às vezes, acordava no meio da noite com a sensação de que o mar a chamava. E sempre, sem exceção, sonhava com Elias. Ele sorria e dizia a mesma frase: "A lembrança é o caminho." Ela passou a escrever compulsivamente, não como uma pesquisadora, mas como alguém que teme esquecer. Suas palavras falavam de luz, de tempo, de inocência e de um amor que não cabia em religião. Em uma das anotações, escreveu: "O menino não veio trazer uma fé nova. Ele veio lembrar o que o amor parecia ter esquecido." Cientistas continuavam fascinados com o evento sírio. Satélites ainda detectavam emissões fracas de energia sobre o ponto exato do mosteiro, mas o local havia sido novamente tomado pela areia. Nada restava além de ruínas e silêncio.
Alguns estudiosos sugeriram que o fenômeno fora resultado de um pulso eletromagnético natural. Outros, mais ousados, falaram de uma anomalia quântica espiritual, onde matéria e consciência haviam se fundido. Mas fora das academias, nas ruas, o impacto era outro. Milhões de pessoas passaram a se reunir espontaneamente em praças, desertos e praias ao pôr do sol, em silêncio. Não havia pregação, nem símbolos, nem rituais. Apenas quietude. Um novo movimento havia nascido. Chamavam-no de o acordar. Seu lema era simples: lembrar é acreditar. Na internet, vídeos começaram a circular mostrando crianças com olhos que refletiam luz dourada sob certas condições de iluminação. Em um deles, gravado no México, uma menina de 6 anos olhava para a câmera e dizia em tom calmo: "Ele não foi embora, está brincando no vento." O vídeo foi visto bilhões de vezes antes de ser removido. Governos tentaram controlar o caos. Alguns países proibiram manifestações religiosas não registradas, mas a fé havia se tornado algo impossível de conter. Não era política nem doutrina. Era uma sensação profunda de reencontro, como se o planeta inteiro tivesse se lembrado de um nome esquecido há séculos. Amara, ao ler sobre o movimento, sentiu algo despertar dentro dela. Pegou um dos cadernos antigos e decidiu voltar à Síria. A viagem foi longa, silenciosa. Quando chegou, o mosteiro estava em ruínas quase completas, coberto por areia. O céu, entretanto, parecia mais limpo, como se o ar guardasse memória do que ali havia acontecido. Ela caminhou até o altar destruído. O chão ainda exalava o mesmo perfume. Ao tocar a pedra, sentiu um calor suave percorrer os dedos. Fechou os olhos. O vento soprou forte, levantando a poeira, e por um instante ouviu risadas. Aquelas mesmas risadas leves, de criança. Amara sorriu. Tirou do bolso um pequeno frasco de vidro contendo uma porção do pó dourado que havia recolhido meses antes. Abriu o frasco e o despejou sobre o altar. As partículas flutuaram, subindo lentamente no ar, refletindo a luz do sol. Do meio do brilho, uma voz suave ecoou: "Quando o amor se lembrar de ser simples, o nome voltará a ser ouvido." Amara chorou, não por tristeza, mas por compreensão. A fé, percebeu, nunca estivera nas palavras. Estava no gesto, no silêncio e na memória. No dia seguinte, viajantes que cruzavam o deserto relataram um fenômeno curioso. Uma luz dourada pairava sobre o local ao entardecer, movendo-se lentamente, como se respirasse. Nenhum deles sabia explicar, mas todos descreviam a mesma sensação: paz absoluta. Semanas depois, o mundo voltou ao ritmo comum. As manchetes mudaram, os governos retomaram suas disputas e a fé do homem oscilou novamente. Mas algo permaneceu diferente. Era como se uma semente invisível tivesse sido plantada no coração da humanidade. E nas noites mais silenciosas, quando o vento passava pelas janelas e sussurrava entre as cortinas, quem ouvia com atenção podia jurar reconhecer o som de uma risada leve, seguida de uma frase antiga, sussurrada em 1000 línguas: "O amor é o nome que nunca se esquece." O tempo passou, mas o deserto nunca esqueceu. Anos haviam se acumulado sobre o mundo desde o clarão sírio. As guerras diminuíram, a economia seguiu o curso de sempre, e o homem, inquieto, voltou à sua rotina de pressa e esquecimento. Mas em meio à indiferença das cidades, pequenas mudanças ainda floresciam. Povos que antes se odiavam, trocavam presentes durante festas antigas. Crianças desenhavam círculos dourados sem saber o porquê. O nome do menino havia desaparecido dos noticiários, mas permanecia vivo no silêncio. Amara envelhecera. Seus cabelos agora eram brancos como o sal do mar Egeu. Vivia em uma pequena casa no interior da Grécia, cercada por oliveiras e livros. Todos os dias, ao amanhecer, sentava-se perto da janela com uma xícara de chá e olhava o horizonte, onde o sol nascia com a mesma cor dourada de outrora.
Sobre a mesa mantinha o caderno que escrevera logo após o evento no mosteiro, um volume repleto de frases curtas, orações e lembranças. Nunca mostrou a ninguém. Certa tarde, recebeu uma carta vinda da Síria. O envelope trazia apenas uma palavra escrita à mão: lembrar. Dentro havia uma fotografia antiga, a do mosteiro antes de ser destruído, e um pequeno fragmento de pedra, suave ao toque, que exalava o mesmo perfume de mirra que ela jamais esquecera. Nenhum remetente, nenhuma explicação. Apenas um símbolo gravado no verso da foto, 2 círculos entrelaçados e uma estrela no centro. Naquela noite, sonhou com Elias. Ele caminhava sobre a areia, sorrindo e dizia: "O menino nunca partiu, ele apenas se espalhou." Ao despertar, Amara tomou a decisão de retornar à Síria uma última vez. O corpo já não tinha a força de antes, mas o coração parecia guiá-la com a mesma convicção de quando encontrara o pergaminho pela primeira vez. A viagem foi longa. Quando chegou, encontrou um país diferente, reconstruído em partes, destruído em outras, mas vivo. Seguiu por horas até o deserto. Lá, onde antes se erguia o mosteiro, havia agora apenas uma colina coberta de areia fina. Nenhum sinal de ruínas, nenhuma pedra, nenhum altar. Apenas silêncio e vento. Sentou-se sobre o chão quente e fechou os olhos. O vento soprou com força, levantando redemoinhos dourados. Por um instante, achou ouvir passos. Abriu os olhos e viu uma figura pequena à distância. Uma criança caminhava em sua direção, com os pés descalços e a túnica clara, como no sonho de tantos anos antes. "Você voltou", disse a criança sorrindo. Amara tremia. "Você ainda está aqui? Eu nunca fui embora." As pessoas é que pararam de ouvir. Ela chorou e as lágrimas caíram sobre a areia que cintilava ao toque. "O mundo esqueceu o que sentiu naquele dia", murmurou. "Mas você não", respondeu o menino. "Por isso o vento te trouxe de volta." Amara respirou fundo, tentando conter a emoção. "Por que eu? Por que me escolheu?" "Porque você acreditou sem precisar entender. E isso é lembrar." O vento parou. O deserto ficou em silêncio absoluto. O menino se aproximou e estendeu a mão. "O que escreveste no caderno?" "Tudo o que senti." "Então o trabalho está completo." Ela sorriu com o rosto molhado de lágrimas. "E o mundo? O que será dele?" "O mundo já começou de novo", disse o menino. "Toda vez que alguém escolhe a compaixão em vez da razão, o nome é dito outra vez." A luz começou a envolver a figura dele. Amara tentou tocá-lo, mas a mão atravessou o brilho. "Diz a eles que eu continuo no riso das crianças e no perdão dos cansados", disse a voz suave. E então a figura se dissolveu, misturando-se à poeira dourada que o vento espalhava. Amara permaneceu ali por horas, sozinha. Quando o sol começou a se pôr, levantou-se e abriu o caderno. Na última página, escreveu com letras trêmulas: "Ele não veio ser lembrado, veio para que o amor não fosse esquecido." Ao fechar o caderno, percebeu algo no céu. Uma pequena estrela brilhava exatamente sobre o ponto onde o menino estivera. Não piscava, apenas ardia em silêncio, dourada e constante. Nos meses seguintes, peregrinos começaram a voltar à região. O local passou a ser conhecido como o Deserto da Voz. Quem dormia ali relatava sonhos com uma criança sorridente e acordava com uma sensação de paz profunda. Ninguém sabia explicar. Cientistas que tentaram medir a radiação do solo encontraram resquícios de partículas metálicas desconhecidas. Teólogos declararam o local sagrado. O Vaticano manteve silêncio. Anos depois, o caderno de Amara foi encontrado em sua casa sobre a mesa, aberto na última página. Ao lado, um pequeno frasco vazio e um bilhete. A lembrança é a eternidade vestida de tempo. Não havia corpo. A porta estava aberta e o vento soprava do leste. Pessoas da vila próxima disseram ter visto, naquela madrugada, uma figura feminina caminhando pelo campo, cercada por uma luz dourada. Alguns afirmaram que havia uma criança ao seu lado. Desde então,
A cada início de primavera, o deserto brilha com uma névoa dourada durante 3 dias. Não há som, não há vento, apenas o perfume de mirra espalhado no ar. E quem passa por ali, se escutar com o coração, ainda ouve uma voz doce e infantil, dizendo em 1000 idiomas: a lembrança é o milagre que nunca acaba. Décadas se passaram desde o brilho sobre o deserto. O mundo mudou, mas não da forma como os antigos esperavam. As religiões tradicionais perderam poder, as instituições ruíram sob o peso da dúvida e da ganância. Porém, em meio às ruínas do que um dia foi dogma, algo novo brotava. Não uma crença organizada, mas um sentimento coletivo, uma lembrança compartilhada, sutil, quase invisível. Ninguém falava sobre milagres, ninguém construía templos, mas nos gestos simples, um olhar, uma ajuda silenciosa, um perdão concedido, havia algo que unia estranhos. Chamavam isso de o retorno da voz. Não era uma fé pregada, era uma fé sentida. Cientistas começaram a observar comportamentos incomuns na psique humana. Crianças nascidas após o evento sírio apresentavam maior empatia e sensibilidade emocional. Médicos notavam recuperação inexplicável em pacientes terminais após visitas de familiares. Povos antes divididos compartilhavam alimentos em regiões devastadas. Não havia líderes nem fronteiras, apenas um eco. Na Síria, o deserto voltara a ser habitado. Um pequeno vilarejo cresceu ao redor do local onde Amara desaparecera. Chamavam-no de Vale da Lembrança. Peregrinos vinham de todas as partes, deixando objetos pessoais como oferenda, não para pedir, mas para agradecer. Ao cair da noite, o vento cantava. As areias se moviam como se respirassem. Um menino nascido ali tornou-se conhecido pelas histórias que contava. Chamava-se Nahil. Tinha 8 anos, olhos dourados e um sorriso sereno. Quando lhe perguntavam sobre o brilho do deserto, respondia com simplicidade: ele ainda está aqui, só não o vê quem se esqueceu de brincar. Jornalistas tentaram entrevistá-lo, mas suas palavras soavam mais como parábolas do que respostas. Em um dos encontros, uma repórter perguntou: você acredita em Deus, Nahil? Ele riu. Deus acredita na gente. As palavras correram o mundo. Universidades começaram a estudá-lo e laboratórios analisaram seus olhos. Descobriram neles uma pigmentação rara, composta por partículas microscópicas semelhantes ao pó dourado encontrado no mosteiro décadas antes. A notícia reacendeu o mistério. Enquanto isso, o livro da Amara, como chamaram o caderno encontrado em sua casa, havia sido traduzido e publicado anonimamente. Nenhum autor foi reivindicado, mas o texto se espalhou como uma corrente silenciosa. Nascia uma nova filosofia, a teologia da lembrança. Seus princípios eram simples. Amar é recordar. Recordar é existir. Existir é devolver o amor ao tempo. O livro foi proibido em alguns países, mas nada podia deter seu avanço. Pessoas deixavam trechos escritos em muros, em cartas, em telas de celular. Em comunidades remotas, escolas passaram a ensinar as lições da voz. As crianças aprendiam que a fé não precisava de milagres, apenas de memória. Na noite do 50º aniversário do evento, milhares se reuniram no deserto. Não havia altares nem rituais, apenas silêncio. Homens, mulheres e crianças se deram as mãos sob o céu estrelado. À meia-noite, uma brisa suave soprou do leste e o ar começou a brilhar. Não havia som, apenas o perfume de mirra. Do centro da multidão, um clarão se elevou, delicado e pulsante. E no meio da luz, uma voz infantil ecoou, clara e doce, em todas as línguas ao mesmo tempo. Lembrar é voltar para casa. Alguns choraram. Outros sorriram. Ninguém duvidou. O brilho se dissolveu lentamente, deixando um traço dourado no céu que permaneceu visível por 7 noites. Governos tentaram explicar o fenômeno como ilusão atmosférica, mas ninguém acreditou. O mundo havia visto e sentido.
Nos meses seguintes, algo curioso aconteceu. As taxas de violência caíram. As guerras cessaram em locais antes tomados por conflito. Grupos inimigos começaram a negociar paz sem mediadores. O planeta parecia respirar em compasso com algo maior. Em Genebra, um conselho internacional reuniu cientistas e filósofos para discutir o efeito global da lembrança. Nenhuma conclusão foi alcançada, mas uma frase ficou gravada na ata final da reunião. A verdade pode não ser um fato, mas talvez seja uma memória. Enquanto isso, Nahil crescia. Aos 15 anos, desapareceu durante uma tempestade no deserto. As buscas duraram semanas, sem sucesso. Quando a areia se acalmou, pastores encontraram no lugar onde ele fora visto uma única inscrição desenhada pelo vento. O tempo é o amor escrevendo de novo. Após esse dia, o Vale da Lembrança tornou-se um santuário natural. Ninguém construiu templos ali. As pessoas simplesmente iam, sentavam-se e ouviam o vento. Nos anos seguintes, o brilho dourado passou a ser registrado em outras partes do mundo, sobre oceanos, florestas, cidades, sempre silencioso, sempre efêmero. Não trazia medo, apenas calma. E então, algo sutil aconteceu. Crianças começaram a nascer com marcas circulares nos pulsos, pequenas, douradas, idênticas ao símbolo que um dia selara o pergaminho. Médicos diziam ser variações genéticas, pais chamavam de bênção. Um desses bebês, ao nascer, abriu os olhos pela primeira vez e sorriu. A enfermeira que o segurava jurou ouvir uma risada suave, a mesma que os monges descreviam no antigo mosteiro. E no silêncio das madrugadas, o vento continuava a falar. Quem o escutava com o coração ainda ouvia a mesma voz. A fé é lembrar quem somos quando o medo adormece. 100 anos se passaram desde o clarão no deserto sírio. O mundo já não se parecia com o de antes. Cidades antes tomadas por concreto agora se misturavam à natureza. Os céus, antes carregados de fumaça, eram límpidos. As fronteiras tornaram-se simbólicas. Não existiam muros, apenas caminhos. O dinheiro perdera o valor absoluto. E a fé, aquela antiga palavra fragmentada por séculos de dogmas, havia mudado de significado. Chamavam-se os filhos da lembrança. Crianças nascidas com pequenas marcas douradas nos pulsos. Algumas brilhavam levemente sob o sol. Nenhum exame conseguia explicar o fenômeno. Médicos diziam que era apenas pigmentação rara, mas as pessoas sabiam. Cada criança trazia algo diferente no olhar, uma serenidade ancestral, uma maturidade que desafiava a idade. As escolas do Novo Tempo não ensinavam religião, ensinavam memória. As antigas histórias sagradas haviam sido reunidas em um único compêndio. O livro vivo, composto por relatos, poemas e fragmentos da teologia da lembrança. Nele não se buscava um Deus distante, mas a presença do divino na consciência humana. Um trecho do livro dizia: Deus não está no alto, nem no passado. Está no instante em que o homem escolhe amar e o tempo o reconhece como espelho. A fé havia deixado de ser crença e se tornara prática. Cidades inteiras funcionavam com base na cooperação. Guerras não eram mais possíveis, pois ninguém conseguia levantar armas contra quem lembrava o mesmo amor. As tecnologias evoluíram, mas não para dominar, para compreender. Satélites orbitavam a Terra apenas para estudar o pulso energético do planeta, um campo vibracional que, desde o evento sírio, parecia se intensificar. Em cada continente, centros de meditação substituíram templos. Eram chamados casas do silêncio. Nelas, as pessoas se reuniam não para pedir, mas para recordar. Recordar o quê? A humanidade. Nas casas, o som do vento era reproduzido por instrumentos que captavam frequências do deserto original. Diziam que cada rajada continha uma assinatura diferente. Uma mensagem que só podia ser entendida por quem ouvia com o coração. Os filhos da lembrança começaram a liderar o mundo naturalmente. Não eram políticos nem sacerdotes. Eram jovens com o dom de inspirar. Alguns conseguiam acalmar multidões,
apenas com a presença. Outros curavam sem tocar. E todos falavam com a mesma simplicidade. O amor não tem religião. Ele apenas volta quando é lembrado. No Museu do Deserto, construído sobre as areias onde Amara e Elias viveram o milagre, um fragmento de pedra era exposto sob um domo de vidro. Sobre ela, gravadas em ouro, estavam as últimas palavras do pergaminho. O fogo fala o nome do homem que não teme ouvir. Visitantes de todos os países iam até lá. Não pediam bênçãos, apenas permaneciam em silêncio. Alguns afirmavam ouvir risadas de crianças entre os ecos. Outros viam pequenos feixes dourados atravessando o ar. E então, algo novo aconteceu. Em uma manhã de primavera, uma jovem chamada Lira, nascida com marcas douradas nos pulsos, começou a ter sonhos recorrentes. Sonhava com um menino caminhando entre ruínas e dizendo: "O tempo está pronto para se lembrar de tudo." Ela contou ao Conselho da Lembrança e os sábios decidiram acompanhá-la ao deserto. Centenas de pessoas marcharam até o antigo mosteiro. O local, soterrado por dunas, estava coberto por uma vegetação improvável. Pequenas flores douradas que brotavam apenas ali. Lira ajoelhou-se e colocou as mãos sobre a areia. Um calor suave percorreu o solo. A terra começou a se mover, revelando fragmentos de pedra antiga. No centro, emergiu um símbolo, 2 círculos entrelaçados e uma estrela no meio, o mesmo selo do pergaminho. A multidão se ajoelhou. O ar vibrou com uma frequência suave, quase musical. E então, o vento soprou, carregando uma voz infantil, clara, familiar. O homem encontrou o céu dentro de si. O pai está em casa. Lira chorava. As pessoas sorriam. A areia se iluminou por instantes, refletindo o brilho dourado que agora cobria o horizonte. E quando a luz se dissipou, a terra parecia respirar. Depois daquele dia, o conceito de Deus nunca mais foi o mesmo. As academias teológicas fecharam as portas e reabriram como escolas de lembrança. A nova fé não tinha nome, mas o mundo inteiro a chamava de O Acordar. Nos séculos seguintes, o homem passou a medir o tempo não mais em anos, mas em ciclos de lembrança, cada vez que o planeta brilhava novamente sob uma névoa dourada. A cada geração, uma nova criança nascia com o dom de ouvir o vento. E quando alguém perguntava o que significava ouvir o vento, a resposta era sempre a mesma. Significa escutar o amor antes das palavras. Assim o mundo encontrou a eternidade, não nas alturas, não em templos, não em promessas, mas dentro de si mesmo. Porque no fim, o menino não veio para provar a existência de Deus. Veio para lembrar o homem de que ele sempre foi parte dele. E enquanto o sol nascia sobre o novo deserto dourado, o vento murmurava suave e eterno. A lembrança é a voz de Deus respirando através do homem. O tempo já não era contado em dias. O homem aprendera a medir sua existência pelos momentos em que o coração se lembrava de amar. As fronteiras haviam desaparecido e a terra tornara-se um imenso jardim de povos interligados. Ninguém mais falava em religiões, apenas em lembranças compartilhadas. As cidades respiravam como organismos vivos e o silêncio havia se tornado a nova forma de oração. As gerações crescidas sob o brilho do deserto chamavam-se os herdeiros da voz. Nenhum deles havia presenciado o clarão original, mas todos sentiam a presença do menino, não como figura, mas como essência. Era comum ouvir crianças dizendo frases antigas sem nunca tê-las aprendido. Algumas, ao acordar, contavam sonhos onde um menino as ensinava a ver com o coração aberto. No topo da colina onde outrora existira o mosteiro, foi erguido o Jardim da Memória, um espaço sem muros, onde árvores cresciam em círculos perfeitos. No centro, uma pedra lisa trazia o símbolo eterno, 2 círculos entrelaçados e uma estrela no meio. Não havia guias nem guardas. Quem chegava ali entendia instintivamente o que devia fazer.
permanecer em silêncio e ouvir o vento. Certa manhã, o céu amanheceu coberto por um brilho suave, dourado como mel. O ar parecia vibrar em compasso. Pássaros pararam no ar, crianças se calaram e o vento começou a cantar. Um canto doce, familiar, como se o próprio planeta respirasse. Entre as árvores do jardim, um grupo de crianças brincava. Uma delas, uma menina de olhos âmbar e cabelos curtos, parou de repente e olhou para o horizonte. Vocês ouviram? Os outros assentiram. O som vinha de longe, uma melodia que parecia sussurrar palavras esquecidas. A menina caminhou até o centro do círculo de pedras. A luz do sol a envolveu e o chão brilhou sob seus pés. As flores ao redor se abriram e uma brisa leve passou, levantando folhas douradas. Ela fechou os olhos e ouviu. O tempo dormiu, mas o amor o despertou. A voz era infantil, familiar, antiga e nova ao mesmo tempo. Os outros se aproximaram, em silêncio. No ar, uma figura começou a tomar forma. Uma criança de túnica clara, os pés descalços, o mesmo olhar sereno que um dia iluminara o deserto. O menino sorriu. Vocês lembraram? A menina estendeu a mão. Você voltou? Eu nunca fui. Eu estava em cada gesto, em cada perdão, em cada riso. Só precisei esperar o amor lembrar o meu nome. Os olhos das crianças refletiam o brilho dele. O vento parou e o silêncio foi absoluto. E agora? Perguntou uma delas. Agora o mundo sabe quem é. O céu não está acima, está dentro. A luz se expandiu, envolvendo o jardim inteiro. As árvores tremularam e o chão pulsou como se tivesse coração. Pessoas começaram a chegar de todas as direções, atraídas pelo brilho. Não havia medo, apenas uma sensação de reencontro. O menino olhou ao redor e abriu os braços. Tudo o que vive é o pai respirando. Tudo o que ama é o filho lembrando. E então, lentamente, começou a se desfazer em partículas de luz. Cada fragmento flutuava pelo ar e pousava sobre as pessoas, derretendo na pele como calor suave. Quando o último raio desapareceu, o céu voltou à cor normal. Mas algo havia mudado. As pessoas começaram a rir e chorar ao mesmo tempo, como se tivessem recebido um segredo. As crianças correram de mãos dadas, e o vento as acompanhou, sussurrando melodias antigas. A menina de olhos âmbar olhou para o céu e disse baixinho. Ele voltou a brincar. Nos anos seguintes, o evento ficou conhecido como o Segundo Sopro. Nenhum governo tentou explicar. Nenhum cientista procurou respostas. O mundo simplesmente aceitou. A partir daquele dia, as pessoas começaram a nascer com memórias que não eram suas. Lembranças de tempos antigos, de lugares nunca visitados, de amores que pareciam eternos. E com o passar dos séculos, o homem parou de temer o fim. Descobriu que morrer não era partir, era apenas mudar de lembrança. As antigas palavras, céu, inferno, julgamento, perderam sentido. O universo agora era visto como um corpo vivo, e cada vida, uma respiração de Deus. Um texto gravado em pedra no Jardim da Memória dizia: o homem encontrou o eterno quando parou de procurar fora. A lembrança é a eternidade que se disfarça de vida. Ao pôr do sol, o vento ainda soprava sobre o deserto, e quem escutava com o coração podia ouvir. Uma risada leve,